Então, gente, vamos partir para mais um vídeo aqui. E eu vou aproveitar aqui para abordar, tá, um assunto que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida, tá? Então eu vou estar usando aí essa pintura que a gente fez nesse Fusca 78, já está pintado, tá? Mas a gente vai mostrar os vídeos aí. Eu não fiz um vídeo fazendo toda a pintura dele não, tá, gente? Eu fiz um vídeo mostrando por partes alguma coisa, eu nem falei nada no vídeo não, então por isso que eu estou falando aqui agora. Então a gente vai mostrar lá como que a gente procede com a diluição e a catálise, como muita gente tem dúvida, que muita gente tem dúvida aí. Eu sei que os profissionais já sabem, tá? Mas tem muita gente aí que está começando, que está ingressando, e outros que têm curiosidade, então a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto aí, né? A gente aqui, para o nosso propósito, não é querer mostrar que a gente está sempre certo, não, e os outros profissionais errados, não. A gente sempre busca levar informação para quem precisa dela, tá? Porque cada profissional trabalha de um jeito e cada um segue seu raciocínio, como sempre eu falo. Parece que virou até um bordão nos meus vídeos, mas é isso. Porque às vezes a gente fala alguma coisa, aí sempre acontece às vezes alguma controvérsia lá, que dá a impressão que a gente é o dono da verdade, mas eu não sou. Eu simplesmente sou o quê? Um profissional como um outro qualquer que sempre busca informação e tenta fazer da melhor maneira possível. Por isso que eu tenho muito cuidado em informar conteúdo aí, para a gente estar levando informação para quem está ingressando e para quem precisa, tá bom? Então, a gente vai falar da pintura como esse carro a gente pintou em PU, tá? Então, eu fico sempre mostrando aí, sempre falando sobre diluição e catálise, né? Então a dúvida sempre gera nisso aqui. Hoje a gente tem uma régua aqui, uma régua graduada. Tá dando para ver, Larissa? Tá. Tá, né? Uhum. Eu tenho essa régua aqui, é uma régua universal, e ela tem a escala de 2:1 e de 3:1. O que é isso? Tá vendo? Tá dando para ver, Larissa? Uhum. Aqui é a escala aqui, ó, do produto, tá? Essa é a escala do catalisador e essa é a escala do diluente, tá? Então o que acontece? É a maneira mais rápida e correta de fazer. Quem usa essa régua graduada e quem usa os copos, né? Aqueles copos graduados que existem. Inclusive tem até os reservatórios já prontos já, que a gente já coloca na pistola pronto já. Então ele já vem com a escala ali. Então você já faz aquela catálise rápida, aquela diluição rápida e já está pronta para uso, tá? Então na hora às vezes não tem como a pessoa ficar fazendo muito conta, então o correto é isso. Usar sempre uma régua e usar um copo graduado, tá? Então o que acontece? O que muita gente se perde às vezes é nessa parte aqui, ó, a parte final da diluição. Então o que acontece? 2:1, ou seja, vamos falar aqui em números inteiros aqui. Vamos falar aqui, ó, que a gente vai colocar aqui uma parte do produto, tá? Ou seja, 2:1. Vamos falar em ml. Se eu colocar 100 ml de tinta aqui, ó, eu vou colocar do outro lado aqui de catalisador uma parte. Ou seja, se eu colocar 100 ml, eu vou ter que colocar 50 ml aqui de catalisador. Entendeu? Eu estou mostrando aqui em cima só para ficar mais fácil, tá? Então, gente, vamos dizer que a gente vai colocar, porque senão alguém pode corrigir, falar de altura aqui, mas isso aqui, ó, só muda a quantidade, o volume que você vai fazer, tá? Então, volta ao raciocínio aí. Eu vou colocar 100 ml de tinta e 50 ml do catalisador. E aí vem aqui, ó, 10%. Tá vendo? 10% de quê? Do produto ou da soma dos dois produtos? Aí que tá. Realmente é isso aí. Você vai fazer aqui 10%, tá? De 150 ml. Que no caso aqui, muita gente às vezes dilui, né? Faz a diluição aqui em cima do primeiro produto. E aí o produto fica denso, fica grosso, tá? Igual o caso aqui de um verniz alto sólido, uma tinta PU, né? Então fica pesado. Dependendo da pistola, às vezes não dá nenhum rendimento legal, tá? Então é isso. A diluição tem sempre que ser feita
na soma dos dois, tá? Ou seja, 150 ml de produto já catalisado, né? 150 ml, né? Então vai dar o quê? 15 ml de diluente, tá? Não é isso a conta? É, tá certinho. Então tá. Então é isso aí, eu acho que deu para vocês entenderem isso aí, tá? Só que é o seguinte, eu faço ali a pintura daquele carro, por exemplo, eu faço as duas primeiras camadas em cima desse raciocínio aqui, tá? Em cima do raciocínio dessa diluição ou de um copo graduado. Porém, a última aplicação, a última demão que eu aplico no carro, eu diluo um pouco mais. Ao invés de eu usar aqui 10%, na última aplicação, eu diluo ela um pouco mais, eu coloco 20%, tá? Por quê? Você afina um pouco a tinta e o alastramento, como vocês vão ver lá no vídeo, lá na hora que a gente está pintando, vocês vão ver que o alastramento da tinta ela fica muito mais eficiente, tá? Então, respeita as duas primeiras camadas, a gente aplica a primeira camada, dá uns 10, 15 minutos, tá? Aplica a segunda camada e na terceira camada a gente aplica essa um pouco mais diluída, que ela assenta, tá? Não atrapalha em nada porque muita gente às vezes pensa, dilui muito, vai perder eficiência. Não. As duas camadas já de pintura já foram feitas. Essa última camada, ela também vai pintar, mas ela vai ter um volume maior de diluente, então ela vai assentar. Aí o que acontece? Isenta de casca de laranja ou coisa do tipo aí, tá? Dependendo da pressão que a pessoa usa, dependendo da diluição grossa que a pessoa faz. Então vou mostrar para vocês aí, a gente pintou esse carro ontem, tá? Tanto é que esse Fusca é um Fusca 78, a gente está fazendo uma reforma nele, esse carro não é uma restauração, mas a maneira que a gente faz é desse jeito, tá vendo? Mesmo sendo uma reforma, a gente tira os vidros, tá aqui o jornal, tá vendo? Mas a gente tira os vidros. Aqui está isolado o forro, porque eu falo isolado, tá, gente? Em outras regiões é empapelado. Então a gente fez isso aqui porque a gente não retirou, tá? O forro do teto. Mas aí, tá vendo? A gente faz dessa maneira. Então é o seguinte. Olha para vocês verem aí como que ficou. A gente não poliu, a gente pintou ontem, é claro. A gente vai esperar a cura aqui para fazer o polimento. Mas dá para ver como que ficou lisa. Tá vendo? Como que ficou lisa? Não vai dar nem trabalho para polir. Vai ser um lixamento fino aqui e um polimento legal. Por isso que eu falo, a diluição, a aplicação, a pressão da pistola, tudo envolve muito, tá? Então, é esse o princípio. Agora, outra dúvida, eu gosto de ir tirando as dúvidas assim, porque a gente vê muito comentário e às vezes é melhor esclarecer assim, falando, mostrando na prática do que a gente ficar respondendo certas coisas, tá? Então, uma outra coisa, desde o início do nosso canal aí, vocês estão vendo a gente fazer as pinturas aqui, ó, ao ar livre, tá? É certo? Não, não é totalmente certo, mas também não é totalmente errado, tá? Tanto que nas latas vem escrito as especificações que a tinta ela pode ser secada ao ar livre também. A gente assume alguns riscos quando a gente pinta um carro ao ar livre, tá? Você tem que fazer uma logística, tem que estar olhando o tempo, entendeu? Se está um tempo muito úmido, você está sentindo que a umidade está muito forte, não dá para pintar, entendeu? Se é um tempo muito seco, igual o verão agora, por exemplo, né? Chove, mas a incidência de mosquito é muito grande. Então, entre uma demão e outra, entendeu? Entre uma demão e outra, pode acontecer de posar um mosquitinho. Então, quer dizer, já atrapalha a sua logística toda aqui, dentro disso. Então, a gente assume alguns erros. Mas eu vou falar de outra maneira, que é o seguinte. Quem segue meus trabalhos aí está vendo que a gente tem trabalhado dentro da minha cabine de pintura. Daqui dá para ver melhor. Tá? Essa cabine de pintura minha, gente, tá mais arriscado eu pintar lá dentro do que eu pintar aqui fora. Porque essa cabine, eu fiz essa cabine de pintura, isso não é uma garagem aproveitada, não é nada não, é uma cabine. Ela é revestida, tá? Só que na época eu não tinha o que tem hoje, o YouTube aí para estar dando informação, a gente fazendo alguma pesquisa. Então na época eu fiz a minha cabine de pintura
de alvenaria e cobri ela com madeira, na época, né? Isso eu fiz em 99. Para vocês terem uma noção, aqui na minha região tem muita oficina de lanternagem e pintura, é muita mesmo. Então, gente, acabou a memória de celular porque a gente está filmando de celular agora. Tá? Agora não, né? Por enquanto. Dias, né? Por enquanto, até comprar o cartão. Mas é o seguinte, a gente está mais perto aqui, fica mais fácil de falar. Então, por exemplo, eu fiz essa cabine na época em 99. Então, quer dizer, já tem 20 anos que eu tenho essa cabine. Hoje está todo mundo falando sobre cabine, mas na época muita gente nem sabia que existia isso. Então, na minha região, como eu disse, não sei se cortou aí, mas na minha região, como eu disse, tem muita lanternagem, muita funilaria, tá? Muita pintura aqui. E a minha oficina foi a segunda a ter cabine de pintura aqui na região. Então, às vezes as pessoas veem a gente pintando assim precariamente e tudo, mas eu já trabalhei com frotista, eu trabalhei para seguro, para seguradora. Então, quer dizer, eu me adequei há muito tempo, não é de agora não. Só que deteriorou, igual eu estou mostrando para vocês, na época a gente não tinha nenhum tutorial, não tinha informação, inclusive nem o órgão ambiental na época soube me dar alguma informação de dimensão ou coisa do tipo. Então eu fiz da minha maneira. Então ela tem aí a iluminação, tem aí a exaustão, como eu disse, que a gente precisa melhorar. Então isso aqui já é um projeto. A gente está desviando um pouco o assunto, mas eu estou falando porque às vezes a pessoa acha que a gente está pintando lá porque por opção ou para falar que cabine nenhuma não precisa de cabine. Claro que precisa, tá? Então, tá vendo? Ela é toda, tem o piso, tem tudo. Ela é legal. Por isso que eu estou trabalhando aqui dentro aqui como funilaria, é porque eu estou evitando de pintar. Que aconteceu comigo aqui, alguns imprevistos aqui, alguma coisa que caiu, tá? Então, esse aqui já é um projeto. Vamos parar de falar um pouco, né? Mas esse aqui já é um projeto. Já para o ano que vem vocês vão acompanhar aí a reforma dessa cabine de pintura aqui, tá? É uma cabine que a gente pode montar. Na época eu fiz com um toldo aqui para tampar, mas a gente vai fazer portão. A gente vai fazer como tem que ser, tá? E de alvenaria, tá? É uma cabine bem bacana. Se qualquer um aí arrumar um espaço aí dentro da oficina dele, né? E fazer de alvenaria também dá certo. A vantagem da outra é que você pode locomover ela para qualquer galpão que você quiser, mas essa aqui é para quem tem um próprio negócio aí e faz dentro do espaço dele, do negócio próprio. Aí a pessoa não precisa estar deslocando e de alocar outro lugar aí, largar a estufa dele, a cabine dele de lá, tá? Então, como eu disse, é legal a pessoa ter os recursos. Eu não culpo ninguém por ter uma pistola de pintura de 4 mil reais, de ter uma cabine de mais de 100 mil reais. Não culpo. Se a pessoa tem um recurso, ela tem mais que ter e aproveitar essa oportunidade que ele tem. Mas a gente está sempre mostrando que dá para fazer, entendeu? Dá para fazer. A gente assume alguns riscos, mas dá para fazer e a qualidade não muda, tá? O tempo de secagem vai diminuir, aliás, vai aumentar, né? Quando você tem a cabine diminui, e no caso ali, ao ar livre ela vai demorar um pouco mais. Mas como é restauro, a gente não faz aqui trabalho de flash, tá? A gente já excluiu isso da nossa vida. É um ou outro que a gente pega aqui, desses carrinhos bate e volta que a gente fala, é carro que o cara põe hoje, quer tirar de tarde. Então a incidência desses trabalhos na nossa oficina diminuiu bastante. Mas dá para vocês verem, vocês acompanharam esse ano, quem acompanha meu trabalho, vocês acompanharam, então vocês viram a qualidade da pintura que não muda, tá? Então, como eu disse, não é totalmente certo, mas também não é totalmente errado. A gente tá com esse Fusca aqui também, então a gente vamos voltar no raciocínio aí da diluição. Tá vendo? Esse Fusca tá aqui, é um Fusca 86, bacana, última série aí, né? Da primeira vez que parou de fabricar o Fusca, né? Então dá pra ver aí, dá uma casca de laranja absurda, tá vendo? Então aí tá meio sujo aqui, que a gente vai polir esse carro e vai tentar reverter aí alguma coisa no polimento. Então o que acontece, tá vendo? Às vezes muitos escorrimentos, né? Essa casca de laranja aqui muito excessiva. Isso é o quê? É um raciocínio de que quando eu comecei, eu achava que mais era menos, tá? Eu achava que se eu pintasse o carro com uma tinta mais grossa, teria uma qualidade melhor, mas não adianta. Tem que fazer com as especificações. Esse carro não fui eu que pintei, não. Esse carro está aqui para a gente tentar dar um lixamento dele e dar uma afinada na pintura dele. Isso aqui é um trabalho de estética, a gente não vai pintar nada nele, não. Mas dá para vocês verem aí, uma pintura bem grosseira. E olha a outra ali. Tá vendo?
Então ficou uma pintura bem lisinha, a gente já pode tocar, né? E vocês podem ver aí que a incidência aí de uma sujeirinha ou outra é muito pouca, tá? É o alastramento da pintura, tá bom? Então o que, é que a gente vai fazer? Vamos colocar o vídeo aí agora, né, Léo? Da pintura, para vocês verem, igual eu falei, não fiz pintando todo, para ter mais tempo para explicar para vocês aí o processo, como eu faço, e que tem dado certo e tem dado essa pintura bacana aí, tá? Que eu acho que ficou bem satisfatório, ficou bem lisinho, e sempre dá pouco trabalho para fazer um polimento, tá bom? Então fiquem aí com a visão, e agora a gente já vai fazer o quê? O milagre da edição, né? Com certeza. Vamos pintar o carro e vamos começar a pintar de novo. Então vamos lá.
Então, gente, é isso aí. Deu para vocês verem aí como que o alastramento fica legal, né? E o decorrer aí das demãos que a gente aplicou no carro aí, tá? Então, assim, vamos finalizar mostrando aqui de novo. Eu dei o exemplo aqui de 100 ml, né? Mas, por exemplo, é outra coisa que muita gente não sabe. Às vezes, de repente, a pessoa pega lá, eu quero 1 litro de tinta, né? Só que a tinta, ela não tem 1 litro. A lata, né? Ela vem com 900 ml. Vem escrito na lata, tá? Então, todo produto aí, ó, lata de catalisador, ó, 900 ml. Tá vendo aqui, ó? Diluente, 900 ml. Então, geralmente, a gente fala 1/4 de tinta. Quanto é 1/4 de tinta, no caso, são 900 ml. Por isso que quando a gente usa uma lata dessa, a gente fala 4/4. Então, ela não tem 4 litros, ela tem 3.600. Que é a quantidade de referência a 4 dessas daqui, tá? Então, o que acontece? Eu deixei essas tintas aqui, porque esse aqui é um assunto para um outro vídeo depois. A gente vai mostrar a trajetória aqui, é até bom que a gente já dá um spoiler aqui. A gente vai mostrar a trajetória aí dessas tintas aí, algumas latas de tintas antigas que eu tenho aí, e algumas outras já atualizadas. Então a gente vai estar mostrando, fazendo um vídeo sobre isso aqui, para tirar as dúvidas das pessoas também. Como que essa tinta chegou a essa e essa chegou a essa, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Como essa tinta era essa e chegou a essa aqui. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Então, assim, seguir o raciocínio aqui, ó, a conta básica para fazer aqui. Nas duas primeiras demãos, a gente usa essa diluição mesmo, tá? Não deixem de usar essa diluição. Mesmo que ela ficar um pouquinho grossa na hora da aplicação, a última aplicação ela vai assentar toda a tinta, não vai perder qualidade e não vai ficar fino como os outros pensam aí, né? Então, igual eu falei ali, eu falei um pouco errado, igual assim, na minha época, quando eu não sabia, eu achava que mais era mais, só que às vezes mais é menos, né? Quando você pinta com a tinta muito grossa, a incidência de escorrimento é muito, o raciocínio é bem diferente, né? Que às vezes a pessoa acha que pinta com a tinta rala e vai escorrer, não é. E nem é tinta rala, isso aí é só na última demão. É só para fazer um alastramento e um assentamento. Vou deixar bem claro isso daí, tá? Porque para realmente dar uma qualidade na pintura visual e ter uma autonomia de uma pintura legal também, para não sair no polimento aí com poucas polidas aí, tá? O PU é uma tinta muito resistente, uma tinta com as camadas bem grossas, então não tem necessidade de ficar aí dando 5, 6 demãos, invernizando. Que eu acho que assim, deu para vocês verem o brilho ali, né? Cada um usa, cada um faz o que quer. Mas o PU não foi feito para invernizar. Se você fizer uma boa aplicação, se fizer uma boa diluição, vai dar aquele resultado que vocês estão acompanhando que a gente está fazendo aí. Então, raciocínio aqui, vamos voltar aqui. De seguir esse vídeo aí, eu vou só retificar um negócio que eu falei aí nessa explicação que eu vou dar agora, tá? Então eu só tive um errinho aí, mas um errinho assim que dá para corrigir aqui antes aqui. Eu falei aqui, no caso aqui a primeira aqui é o volume, tá? Do material que vocês vão usar. E a segunda eu falei diluente, mas não é diluente, é o catalisador da tinta, tá? Então a segunda aí será, no caso aqui, eu estou colocando aqui, né? Aqui, vamos falar em escala de 10 aqui, tá? A gente está usando o volume aqui, e aqui eu falei diluente, mas não é diluente. Aqui é o catalisador e depois o diluente. Então vocês sigam aí agora aí o raciocínio. Da explicação você só desconsidera essa parte aqui. Eu não vou fazer um outro vídeo inteiro só por isso não, tá bom? Então bem claro aí, volume, catalisador e diluente, beleza? Então vamos lá. De novo, o último raciocínio então que é o volume. A gente vai colocar aqui uma lata de 900, vamos dizer uma lata dessa aqui, de 900 ml, né? Então, o que vai acontecer com o diluente? 450 ml de diluente. Então a gente vai somar aqui o 900 com 450, tá? Então vai dar 1.350 ml. Aí o que vai acontecer? 135 ml de diluente. De diluente na diluição normal. E como eu faço a última com 20%, é só multiplicar. 135 vai dar 270 ml. Então acho que ficou bem claro aí a minha diluição, o que eu faço para chegar nesse alcance. Mas cada um se ajusta, tá?
você ajusta cada material. E o que eu falo, a partir dos 10% aqui, vocês vão ter que ter experiência e sentir o material que vocês estão usando, que cada um tem uma densidade, cada marca tem uma densidade e cada marca tem sua característica. Então é sempre bom ler o rótulo também, Sempre né? bom ler o rótulo, as informações, ver a diluição e sentir, gente. É o que está faltando hoje. Muita gente está usando aí muito recurso disso, mas na nossa época a gente tinha muito recurso visual, tá? A gente não tinha régua, a gente não tinha nada, a gente diluía no olho, ia fazendo diluição, sentia, levantava a régua. A réguinha que a gente, não é essa, a régua que a gente misturava, a gente levantava, sentia o gotejamento dela, olhava a densidade dela. Então o que acontece? Naquela época a gente tinha mais interação com o material, a gente se ajustava mais ao material. Hoje tem muita gente aí escravo de muita coisa, e aí quando, por exemplo, se ele for pintar um carro, às vezes ele não tiver um copo graduado, não tiver uma régua, ele não consegue pintar. Então isso que é a integração do profissional, tá? Não estou falando para ninguém largar essas ferramentas não, estão aí para ser usadas. Então na minha época não tinha esses recursos e me adequei à época. E hoje eu uso, mas eu não perdi minhas características aí e não perdi minha experiência que eu trouxe lá de trás, tá? Se um dia eu não tiver régua, não tiver nada aqui, eu tiver de pintar um carro, no próprio movimento da tinta, no próprio gotejamento assim que a gente vai olhando assim, a gente já vê a densidade que é necessária para a gente pintar um carro aí. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente falou muito nesse vídeo, mas a gente tem que falar e tem que estar mostrando um conteúdo aí consistente e mostrando como a gente faz, sem esconder nada. Aqui não tem um coelho na cartola, não. Aqui a gente explica e fala da maneira correta como a gente faz aí. E que se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. E outra, tá, gente? Eu tenho percebido que às vezes as pessoas, como eu falo, às vezes meu vídeo é muito longo, eu tenho percebido muita gente perguntando muita coisa que está dentro das minhas explicações, tá? Às vezes a pessoa vai pulando o vídeo e ela não vai vendo o que eu vou falar lá. Então nesse último vídeo muita gente perguntou muita coisa que eu falei bem claro lá, tá? Então às vezes a pessoa pula para ver o resultado, mas não entende porque não escuta a gente falando, tá? Então assim, prestem bem atenção nesse raciocínio aí que vocês vão conseguir, né, absorver mais o que eu estou falando aí. Tá bom, gente? Não tô... Porque eu sei que tem muito vídeo aí que mostra muito resultado, mas não mostra o pulo do gato, tá? Aí se o cara quiser mostrar o pulo do gato, ele tem que te vender um curso. E a gente aqui não está vendendo curso, a gente está com boa vontade de estar mostrando a todos aí como que a gente faz e tira as dúvidas ainda, tá? A gente não está aqui vendendo curso, não está fazendo nada. Tem muita gente aqui que mostra como os resultados, mas não mostra. Se você quiser saber um pouco mais, você vai ter que pagar aí um curso aí para estar sabendo aí o pulo do gato dele. Tá bom, gente? Então, grande abraço para você. Quem tiver visto aí, tiver gostado do resultado, quem tiver gostado aí, quem está chegando agora, puder se inscrever no nosso canal, tá? Compartilhar os nossos vídeos, seguir a gente aí no Instagram, tá? E ajudar a gente aí a formar cada vez mais conteúdo, tá? E conteúdo 0800, tá, gente? De graça. Tá bom? Então, gente, um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.